gente, então, como vocês foram anunciados, né? O título da palestra é Engenharia de Controle e Automação, até ali não tem muita novidade, mas a novidade está no subtítulo: Aplicações de qualidade requerem fundamentos sólidos. Então, meu objetivo ao longo dessa próxima 1 hora é tentar impressioná-los com esse aspecto, né? Se a gente almeja, em algum momento da carreira, fazer aplicações de qualidade, nós vamos precisar ter uma bagagem sólida, né, de formação, de conceitos, de etc. E eu quero conversar com vocês a respeito disso e ilustrar essa afirmação utilizando aspectos históricos. Muito bem, então, meu esboço é, em princípio, esse, né? Eu vou falar rapidamente de um contexto histórico. Vou começar com rodas d'água e máquinas a vapor, que não são os primeiros elementos que experimentaram controle. Existem exemplos de dispositivos com controle realimentado desde antes de Cristo, mas esses são os primeiros que efetivamente resultaram num impulso diferenciado na área que hoje nós chamamos da área de controle, né? Vamos falar da válvula governadora de Watt, né? Problema de estabilidade, que encontrou suas primeiras soluções para o caso linear, né? Nas técnicas de Routh-Hurwitz, né? Nós vamos falar rapidinho sobre o amplificador com realimentação, e aí surge um novo problema de estabilidade que foi resolvido pelo Nyquist, né? E eu vou terminar com algumas recomendações para vocês, futuros engenheiros e engenheiras de controle e automação. Muito bem. Então, do ponto de vista de linha de tempo, vocês podem, de forma muito geral, pensar nessa sequência, né? Rodas d'água, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem de cada um desses dispositivos, né? Rodas d'água, por volta do século IX, isso é ano 800 e alguma coisa, século IX, ok? Moinhos, então século XI até o século XVIII, logo depois máquinas a vapor, que foram o grande carro-chefe da Revolução Industrial. Elas começaram a ser desenvolvidas aí no século XVII até o século XIX, elas tiveram um papel fundamental. Então, vamos começar com um exemplo que não tem nada a ver nem com moinhos, nem com máquinas a vapor. O que vocês estão vendo aí é a pedra do oleiro, né? Vocês já devem ter visto isso, nem que fosse em filme ou em alguma animação. Então, basicamente, o que é a pedra do oleiro? É uma plataforma que gira, né, sobre a qual o oleiro, essa pessoa aqui, no caso essa senhora, coloca uma certa quantidade de argila e a plataforma gira e ela vai dando forma à argila, né? Então, ela vai exercendo, né, pressão sobre a argila. Agora, nós engenheiros pensamos nesses aspectos em termos de carga. Então, dizemos que quando, no caso aqui é o oleiro, né? Quando ela coloca pressão sobre a argila, você está exercendo uma carga para a plataforma que gira. Ora, se é carga, então a tendência é desacelerar. E é por isso que ela fica pedalando, né, de maneira a manter a velocidade angular, né, da plataforma, tanto quanto possível, constante. Mas claro que, né, isso não é perfeito. Muito bem. Agora, existe um dispositivo que ajuda muito, né, a manter a velocidade mais ou menos constante, né? E aqui nós vemos isso na figura da direita. Vocês estão enxergando, bom, a plataforma girante está aqui. Aqui embaixo, o que vocês veem é um disco. Esse aqui é um disco de inércia. A ideia, e aqui está o pedal, ok? Então, você começa a pedalar, isso aqui está unido por um eixo, esse aqui começa a girar, né? E aí coloca a argila aqui em cima. Então, qual a ideia? Depois que atinge uma certa velocidade, existe energia armazenada nesse disco de inércia. De modo que, se você fizer uma pressão sobre a argila aqui, ou seja, se você colocar carga, a tendência de desacelerar será menor do que se não houvesse esse disco. Se não houvesse esse disco, tão logo você pusesse a mão na argila, era capaz de parar, né? Então, a ideia de colocar esse disco era facilitar o processo de manter a plataforma girando a velocidade constante. Então, para aqueles que já fizeram algum curso básico de controle,
eles vão olhar para esse problema e falar, esse é um problema de controle. Verdade. Mas é um problema de controle em malha aberta, como nós dizemos, né? Ou então, se você quiser ser um pouco mais sofisticado, assim, é malha fechada, mas a malha é fechada por meio desse dispositivo aqui, que percebe pelo olhar e pelo tato que a velocidade reduz, toma uma decisão de compensar, pedala um pouco mais, repõe energia ao sistema para manter a velocidade constante. Muito bem, então eu vou mostrar outros exemplos desse dispositivo aqui, esse já no caso industrial, aqui uma roda de inércia gigante, a ideia é facilitar o controle, ou melhor dizendo, a regulação da velocidade de máquinas rotativas, né? Então, vocês veem que isso é um problema que vem lá de trás, desde a Pedra do Oleiro, e ela teve várias caras aí ao longo da história. Muito bem, então nós queremos pegar essa história no ponto das rodas d'água, né? As rodas d'água, é isso que vocês estão vendo aí, era isso, é isso aí, a roda d'água, né? E ela está muito associada a bombeamento de água, mas principalmente a produção de alimentos, por exemplo, farinha de trigo. Okay? Muito bem, então, algumas das restrições é que essas rodas d'água, por razões muito óbvias, precisavam ser instaladas junto a fontes de água, córregos, né, a rios e coisas do tipo, né? E, claro, a velocidade, né, dessa roda d'água era fortemente influenciada pelo volume de água, pela correnteza, né? Num caso de cheia, muita água girava mais rápido, no caso de falta de água, nem girava. Então, vocês veem que era um problema, né, difícil de lidar, né, porque você ficava a reboque da influência das intempéries, né, do sistema aí hídrico ali dos rios e etc. Muito bem. Mesmo com todas essas dificuldades, a proliferação desses dispositivos foi muito, muito rápida. Claro, nada é tão rápido quanto o espalhamento da Covid, né? Mas, mesmo assim, foi muito rápido. Acompanhe aqui comigo. Século XIX, na Europa, havia apenas algumas dezenas de exemplares. Um século depois, as dezenas viraram centenas. Hoje, para nós, esse crescimento é pífio. Mas, à época, tudo era muito mais devagar do que era hoje, né? E, um século depois, havia a estimativa, né, que havia mais de 10 mil rodas d'água somente na França. Ora, com esse tipo de crescimento, aconteceu o óbvio, né? No século XIII, todos os aproveitamentos hídricos estavam saturados. Ou seja, onde dava para instalar uma roda d'água, já havia uma roda d'água. Né? Então, já não havia como explorar mais e expandir esse sistema. Né? Foi essa crise que deu origem ao próximo passo tecnológico, que foi o passo dos moinhos de vento. Por quê? Porque o moinho de vento, em princípio, você podia instalar em qualquer lugar, não precisava ser do lado do rio, não precisava ser às margens do rio. Então, temos aqui um exemplo bonito aí de um moinho de vento, né? Claro que eles existiam muito antes do século XIII, né? Só que no século XIII o pessoal foi obrigado a lançar a mão dos moinhos de vento, porque já não havia mais como instalar mais rodas d'água na Europa, né? Da mesma forma com que as rodas d'água eram utilizadas para o bombeamento de água e moagem de trigo, assim também os moinhos de vento. Mas se o problema de regulação de velocidade já era complicado para as rodas d'água, para os moinhos de vento eram muito mais complicado, né? Isso é pelo seguinte, porque a dinâmica associada à mudança de vazão, por exemplo, do leito de água no leito de um rio, é uma dinâmica muito mais lenta se você comparar com o vento. O vento é daquelas rajadas de vento em que em poucos segundos a tendência é acelerar um moinho de vento, né? Muito bem, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, aliás, eu nem sei se aparece nessa introdução, mas basicamente como é que funcionava o moinho de vento. As pás giravam e esse movimento das pás via, aí isso vou mostrar para vocês, via um conjunto de rodanas e etc., isso se transformava num movimento entre duas pedras, que são as pedras de Mó. Então tem uma pedra na base que ela é fixa, e a pedra de cima é uma pedra que está acoplada
as pás do moinho. Então, o moinho gira e a pedra vai fazendo esse movimento de giro. E o que quer que você esteja moendo está entre essas duas pedras de mola. Então, à medida que as pedras vão, né, atritando, roçando, espremendo uma a outra, o que quer que você coloque ali, ou milho, ou trigo, aquilo ia sendo triturado. Muito bem. Até aí, tudo quase bom, né? O problema é o seguinte, quando vir uma rajada de vento, aí você fala assim, opa, que joia, agora eu vou moer mais rápido. Verdade, mas não é, tudo tem um preço, né? Então, não apenas essa mó girava de forma mais rápida, mas ela se separava, ela se levantava um pouco com respeito à pedra de baixo. Com isso, a granulometria da farinha ia mudando. Então, você não tinha um controle de qualidade. Você tinha farinha grossa e farinha fina, mesmo não querendo. E essa coisa de pegar farinha grossa é uma coisa um pouco desagradável. Você está esperando uma farinha fina, vem farinha grossa, parte é grossa, parte é fina. Então, isso gerou uma certa insatisfação óbvia nas pessoas da época, mas esse tipo de insatisfação é o tipo de cenário que abre caminho, né, para desenvolvimento de novas tecnologias. Então, passou a haver um esforço muito concentrado em tentar regular a velocidade desses moinhos de vento, né? Então, assim, eu vou passar rapidamente por algumas... Isso aqui eu costumo detalhar um pouco mais, né? Mas aqui, dado o nosso horário, não quero gastar tempo demais nessa primeira parte, mas aqui, preste atenção nas datas. Então, nós estamos falando aqui do século XVIII, patentes, né? E aqui, basicamente, dois dispositivos importantes que a gente encontra, inclusive, até hoje, é o leque de cauda, que é essa estrutura, ela fazia com que essa cúpula girasse, né, na medida em que a direção do vento mudasse, de forma que essas pás ficassem sempre verticais, ortogonais ao vento. E na medida que houvesse um aumento de intensidade de vento, né, a tendência seria essas pás girarem de forma mais rápida. Então, o que eles fizeram? Eles bolaram um esquema de venezianas aqui. Essas venezianas, elas abriam naturalmente com o aumento do vento. Ao abrir, né, o ângulo de ataque mudava e deixava passar o vento e, de uma certa forma, ocorria uma regulação da velocidade do moinho, né, sempre no sentido de que se aumentasse o vento, se faltasse vento, não tinha negócio, o moinho parava mesmo, não tinha como acelerar o moinho. Mas, no caso de haver uma rajada de vento, o moinho poderia não acelerar tão rápido quanto se não tivesse esse tipo de dispositivos, né? Então, aqui apenas algumas fotos, né? Esses moinhos são moinhos na França. Na França, o leque de cauda nunca colou, então os moinhos na França tipicamente não tem leque de cauda, né? O reposicionamento da cúpula era feita à mão, né? Mexendo nessa haste, essa haste era empurrada para cá e para lá. Vocês estão vendo aqui, isso era com estacas, ela era fincada no chão uma vez que se decidisse a posição, né? Então, isso não era de modo algum automático, ok? Muito bem. Ainda no final dos 1700, né, surgiu uma patente de Thomas Smith, que ela será o nosso ponto de partida, né, que alguns historiadores consideram como sendo o primeiro pêndulo centrífugo, que é o precursor da válvula governadora de Watt, que eu acredito que vocês todos já tenham visto. Talvez você não saiba o que é, mas na hora que eu mostrar, fala assim, então era isso. Muito bem. Então, o lift enter é essa estrutura que está indicada aqui, circulada em vermelho. Então, basicamente, a ideia é o seguinte, essa roda denteada, ela estava presa às pás do moinho. Então, se o moinho acelerasse em função do aumento de vento, a velocidade angular dessa roda aumentaria, e esses dois pesos, eles levantariam pela ação da força centrífuga. Na hora que eles eram erguidos, né, eles levavam consigo essa haste, né, que puxava uma corrente, né, que acionava um freio. Então, o excesso de energia vindo por exemplo, de uma rajada de vento, acabava sendo dissipado aqui embaixo na forma de um freio, né? Então, esse foi um dos primeiros elementos, né, uma coisa interessantíssima e não trivial de fazer, não trivial,
é, por exemplo, descrever isso daqui, Leandro, para a turma de controle e pedir a eles que eles façam, né, um diagrama de blocos indicando quem é quem aqui em cada lugar. O que é planta, o que é sensor, o que é lei de controle, né? Para quem já fez a disciplina, eu acho que é um desafio excelente, porque isso nos ajuda a entender o que é o equipamento que temos em mãos, ok? Mas eu não posso gastar tempo com isso, senão eu não acabo hoje. Muito bem. Essa aqui é uma figura que vem da patente, do texto de patente do Thomas Smith, né? Em que aqui encontramos o tent lifter. Isso aqui realmente lembra muito a válvula governadora de Watt. Então, essas esferas, elas sobem com o aumento da velocidade do moinho, puxam essa luva que desliza sobre essa haste, eles acabam transmitindo isso, né, e abrindo ou fechando essas venezianas, que são as pás, né? Isso aqui é apenas uma das 4 pás do moinho, né? E é basicamente assim que funcionava, e é um sistema que já tem cara de sistema realimentado. Aqui está uma figura de uma maquete, né? Isso basicamente é o famoso pêndulo centrífugo, ele parado está aqui à esquerda, se a gente girar esse eixo, gira esse, e essas esferas vão acelerando, subindo à medida que a velocidade angular aumenta, e observe a posição dessa luva, ela movimenta. Então, é possível acoplar outros equipamentos a este movimento e fazer desse movimento, por exemplo, ação de controle para fechar uma malha. Okay? Então, isso aqui mais ou menos conecta os moinhos de vento com a próxima tecnologia, que vocês, né, já sabem qual que são as máquinas a vapor. Muito bem. Essa aqui é um modelo de máquina a vapor que foi conhecido ou desenvolvido, né, por Newcomen, né, foi um dos nomes importantes aí na área de história de máquinas a vapor, né. O procedimento era relativamente simples, existem muitíssimos modelos parecidos, né, então esse aqui não é o único, mas a ideia é você tem uma caldeira aqui, então água sob ação de fogo, produz vapor, o vapor impulsiona este cilindro, né? E quando ele está no final, ocorre um jato de água fria. O jato de água fria condensa o vapor, a pressão cai drasticamente, então o pistão ele é sugado e ele desce. Aí, de novo, abre-se a válvula do vapor e o ciclo recomeça, né? Então, isso era feito para bombear água de poços, né, e de minas de carvão. Eu vou voltar nisso já já. Então, aqui existe o efeito de bombeamento, aqui bombeia a água, aproveita um pouquinho da água bombeada para fazer isso, e aí está o ciclo da máquina de vapor. Essa máquina, e todas as que se baseiam num princípio parecido, eles tinham um problema, além dos muitos outros, né, mas um problema era típico dela, era muito ineficiente. E a ineficiência era resultado de que é o mesmo cilindro que a gente aquece e resfria. Então, assim, você não consegue fazer a coisa muito rápida, porque é um processo térmico, você tem que aquecer, depois resfria, aí você volta a aquecer, então você logo percebe que não é uma coisa muito esperta, tá? Mas, de qualquer maneira, né, o início dessas máquinas, eu falei que eu ia voltar nesse ponto, era para tirar as águas das minas de carvão. Então, vocês sabem que na Inglaterra, até por volta da década de 80 do século passado, depois que teve aquela hipergreve dos mineiros nos dias da Thatcher, né, da Margaret Thatcher, as pessoas que aí são mais ou menos da minha idade certamente vão lembrar dessa época. Foi a época da Guerra das Malvinas, é uma novela, né, mas tudo bem, isso é outra história que precisaremos de de uns outros 60 minutos para considerar. Mas o fato é que o pessoal começava a escavar, né, porque na Inglaterra eles viveram de minas de carvão por muitíssimos anos, 2, 3 séculos, então começa a cavar, sai carvão, é carvão mineral, né, não é carvão vegetal. Então começa a cavar, sai o carvão, começa a cavar, sai carvão, e à medida que a mina vai afundando, começa a aparecer água. Então, claro, para continuar cavando, você tem que ficar livre da água.
Então tem que tirar a água ali de dentro. Então, originalmente, as bombas que eles haviam desenvolvido para tirar a água de dentro das minas eram bombas acionadas por cavalos. Então, eles punham cavalos para puxar essa água. E Newcomen, né, e o Savory também, outro investigador físico inglês, trabalhou com máquinas de vapor, eles começaram a desenvolver dispositivos como esse para bombear a água de dentro desses poços e substituir os cavalos. E é por isso que depois o próprio Watts, né, o James Watts, ele utilizou o termo cavalo-vapor, né? Que era, ok, nós vamos trocar, nós vamos tirar os cavalos e colocar essa máquina. Essa máquina corresponde a quantos cavalos? Então, aí de onde que vem a conversão, ou melhor, a ideia de, isso aqui corresponde a, sei lá, 500 cavalos de vapor, o que for, 1.000, 1.500, o que for, ok? Então, daí vem o termo cavalo-vapor, vem desse contexto. Então, aqui estão os nomes que eu citei, o Savory, o Newcomen, que foi, em particular, quem desenvolveu esse dispositivo que vocês acabaram de ver. Então, como dito, o problema era baixo rendimento, né? Isso era mais ou menos peculiar a eles, mas a falta de regulação continuava desde a época do oleiro, né? Então, vocês não esqueçam que isso é um problema que persiste e que persegue a humanidade desde lá atrás, né? Com o seguinte detalhe, né? Quanto maior a potência, né, e maior a velocidade dessas máquinas, tão mais difícil fica o problema de regulação. Ou seja, regular a velocidade de um moinho de vento é mais difícil que regular a velocidade de uma roda d'água, e os dois são mais fáceis de regular do que, por exemplo, a velocidade de uma máquina de vapor. Então, o problema foi se acentuando, ficando cada vez mais crítico, e isso, como eu disse antes, isso pede novos desenvolvimentos, novas tecnologias. E aí onde que entra a nossa história do James Watt. Então, observa que ele é um pouco posterior a esses outros pesquisadores, né? E aqui temos o Matthew Boulton, né? Que ele era o dono da empresa e ele convidou o James Watt a participar dessa empresa, e foi nessa empresa em que eles desenvolveram a máquina a vapor. Bem da verdade, eles aperfeiçoaram as máquinas que já existiam, né? Apesar de que o formato da máquina deles já era bem, bem diferente. Mas, digamos, de um ponto de vista de mecânica, não tenha dúvida que James Watt ele é conhecido pela máquina a vapor. Aliás, a patente dele é da máquina de vapor. Mas para nós, engenheiros de controle e automação, nós queremos aproveitar a contribuição que o James Watt deu para a área de controle e automação. Nós vamos ver qual que foi. Eu coloquei ali, entre aspas, né, a invenção da válvula governadora de Watt, porque ele mesmo não reivindicava ter inventado essa válvula. Observe que esse aqui é um esquema da válvula governadora de Watt, e todo mundo reconhece nisso, né, o pêndulo centrífugo, que teve sua origem lá com o lift entry do Thomas Mead. Então, o próprio Watt ele foi muito, muito honesto, disse, não, eu não inventei nada. Eu só aproveitei e juntei as peças. O que ele inventou de fato e patenteou foi a máquina a vapor, né? Mas a parte de controle que nos interessa tem tudo a ver com esse dispositivo, que é o que a gente chama da válvula governadora de Watt. Okay? Muito bem, do ponto de vista histórico, então o pessoal diz, os historiadores gostam de organizar as coisas, e fazer a seguinte pergunta, por que isso não aconteceu, sei lá, 500 anos antes? E a resposta é porque as coisas precisavam amadurecer, os desafios precisavam ser suficientemente intensos, né? Então, por exemplo, no caso dos moinhos a vapor e das rodas d'água, todas as engrenagens eram de madeira. Então, não adiantava tentar trabalhar com potências muito elevadas em velocidades elevadas, que não tinha estrutura física para isso. Então, os problemas de regulação existiam, mas, digamos assim, não chegava àquele ponto absolutamente crítico. Quando chegou a época das máquinas de vapor, na siderurgia já tinha desenvolvido bem, então as coisas já eram em ferro fundido,
E aí sim, podia-se trabalhar em níveis de potência muito mais elevados, em velocidades muito mais elevadas, e aí o problema de regulação realmente ficou muito, muito crítico. Então, o que os historiadores gostam de dizer é o seguinte, né, que o processo precisava estar pronto, e o processo era a máquina a vapor, e essa data em que se diz que o Watt vendeu a primeira máquina a vapor dele, ok? Era necessário não apenas ter um processo, mas era necessário ter uma equipe de engenharia competente, né? E Boulton e Watt era uma empresa de engenheiros e tinha engenheiros de qualidade ali para a época, obviamente, né? E que eram realmente ponta de linha aí, né? Era necessário ter, né, um sensor para fechar a malha e um regulador que faz o papel do controlador, a lei de controle. Esse é o pêndulo centrífugo, ok? Isso surgiu em 1787, essa é a data da patente de Thomas Mead. Okay? Em 1788, um ano depois, né, foi desenvolvida este pequeno dispositivo aqui, né, que é simplesmente um atuador que fazia com que esse movimento da luva fosse traduzido, né, no movimento de uma maleta que admitia mais ou menos oxigênio para a combustão da máquina de vapor, como daqui a pouquinho eu vou mencionar. Muito bem. O interessante nessa história toda é que a primeira vez que esse dispositivo foi descrito, né, em algum documento técnico/científico, foi uma década depois, olha aqui, uma década depois da sua invenção, do seu desenvolvimento, né, e apareceu nesse periódico chamado Nicholson's Journal, que eu não tenho a menor ideia de que cara que ele tinha, mas é assim que os historiadores contam a história. Muito bem, aqui temos a minha segunda e última animação. Essa é uma máquina a vapor com a cara de já James Watt. Observem o grande disco aqui, a roda de inércia ainda existe para facilitar a vida do controle, né? Aqui temos o pistão, e o pistão, aqui temos a admissão de oxigênio, aqui saem os fumos, né? E o combustível, ele é colocado em algum lugar aqui, que eu já não lembro exatamente onde que é, de forma que esse movimento, ele admite gás aqui, né, oxigênio. Aliás, o gás está vindo aqui, está perfeito, lembrei. Né? O gás vem aqui, empurra, aqui a válvula solta, aqui empurra, aqui ele solta. Muito bem. Agora, se essa roda acelerar, o pêndulo centrífugo que está aqui, ele puxa isso daqui e abre ou fecha, dependendo da necessidade, a aleta de admissão, né, ou do combustível, do oxigênio necessário para a combustão. Então, a malha está perfeitamente caracterizada e está fechadinha aqui agora, né? A variável controlada é a velocidade angular da máquina, né? A detecção de velocidade angular é feita por esse dispositivo, e por esse dispositivo também é tomada a decisão de atuação. A variável de atuação está aqui, a variável manipulada está aqui, né? E aqui já é o processo. Okay? Então, de novo, para vocês é um bom exercício olhar para isso aqui e dizer, muito bem, se eu fosse descrever isso aqui na forma de diagrama de blocos, não pensa em equações, não. Pensa só em termos de, ou seja, quem faz o papel do quê? Né? Esse é um excelente exercício para vocês, estudantes da área de controle. Muito bem. Problemas com a válvula, apresentava oscilações não amortecidas, né? E, mesmo assim, o regulador de Watt foi extensivamente utilizado em muitas aplicações que precisavam de algum tipo de regulação de velocidade, muitas mesmo, né? E uma delas foi associada a essa pessoa aqui, que é o Airy, né? O Airy acabou se tornando sogro, né, do Ralph, e ele era um matemático e astrônomo, né? Ele trabalhava no observatório em Greenwich. Vocês sabem que o marco zero é Greenwich, ou seja, todas aquelas latitudes, etc., né, elas têm como referência Greenwich.
É porque foram eles que disseram aqui é o zero, né? Depois, para o leste vai uma coisa, para o oeste vai outra, né? Mas são eles que determinaram que Greenwich seria o zero. Muito bem. E ele observava estrelas, né? Então, ele tinha telescópios montados sobre plataformas que precisavam girar para compensar o movimento de rotação da Terra. Então, a Terra gira para um lado, e essa plataforma girava na direção oposta, de forma que o objeto que ele tivesse na luneta ficasse fixo, né? Porque senão, muito rapidamente, a estrela, ou sei lá, o planeta, sei lá o que eles observavam, saiu fora da luneta. Muito bem. Então, essa plataforma que girava, obviamente, precisava de ter a sua velocidade angular, digamos, controlada. E, para isso, ele utilizou um pêndulo centrífugo, mas um pêndulo centrífugo de fricção. E qual que é a ideia? Então, aqui temos o pêndulo centrífugo convencional, só que ele gira dentro de uma estrutura que funciona como uma casca, né? E de forma que o excesso de energia, né, ele acaba sendo dissipado na forma de atrito. Então, qual que era a ideia? Era acionar a base onde estava montado o telescópio. Então, aciona ele pouco mais do que você precisa. Então, tem um excesso de energia, e esse dispositivo aqui se encarregava de dissipar energia de forma inteligente. Até aí, tudo bem. Apenas um pequeno comentário, observa como que eles geravam amortecimento, né, para aumentar o fator de amortecimento, né? Então, eles tinham que, eu tenho que aumentar o Xi, por exemplo. Então, eles mexiam nesse fluido aqui, eles trocavam esse fluido, né, para mexer na razão de amortecimento. Mas, enfim, o fato era que funcionava bem com o seguinte detalhe: como isso aqui era por fricção, a fricção gerava oscilações de alta frequência que se traduziam em naquela luneta. E isso, imagino, que devia irritar o astrônomo profundamente. Então, o Airy se dispôs a estudar a fonte, a origem e a caracterização dessas oscilações. E ele foi o primeiro a descrever comportamento dinâmico em um sistema de controle por meio de equações diferenciais. E ele basicamente chegou a uma conclusão que hoje qualquer aluno de primeiro período, por exemplo, que tenha feito equações diferenciais com alguma consciência, já sabe. É que mexendo nos parâmetros da equação, você altera a dinâmica do comportamento, né? Então, foi a primeira análise de algum sistema realimentado por meio de equações diferenciais foi do Airy. E isso foi em 1840. Eu, pessoalmente, considero esse o primeiro artigo na área de controle. E eu digo isso porque talvez a maioria dos historiadores consideram este artigo do Maxwell o primeiro artigo na área de controle. Por uma razão compreensível, ele considerou a realimentação de forma muito mais explícita do que o Airy. O Airy não preocupou demais com a realimentação, simplesmente se preocupou em descrever as equações. Muito bem. Então, eu não vou entrar em detalhes da vida do Maxwell, porque ela é muito rica, mas basicamente o que ele fez naquele artigo de 1868 foi descrever por equações diferenciais. Então, observe que isso aqui já não era novidade, porque o Airy já havia feito coisas do tipo, e ele fez isso para alguns dispositivos, né? Aqui o pêndulo centrífugo está nesse formato, então aqui um disco de inércia, aqui o eixo, aqui as duas esferas ligadas por mola. Então, isso aqui também é um pêndulo centrífugo de fricção. Observe que se isso aqui acelerar, se essa velocidade angular aqui aumentar, a tendência são essas esferas fugirem do centro, né, esfregarem aqui nessas laterais e dissipar energia. Muito bem, mas o objetivo do Maxwell era entender sob que condições esse sistema realimentado era estável. Muito bem, então ele estudou alguns dispositivos, ele estudou um de terceira ordem, ele conseguiu mostrar a estabilidade, mas quando ele foi para um sistema que tinha um freio
né, e um dispositivo a mais, ele caiu numa equação diferencial de quinta ordem, aqui está só a equação característica, e eu apresento ela exatamente no formato que aparece no artigo dele. Essa equação no artigo dele é a equação 32, e ele escreveu as seguintes condições, que P vezes Q tem que ser maior do que R, e P vezes S tem que ser maior do que T. Mas ele teve a decência de dizer, não sou capaz de mostrar que essas condições são suficientes. E ele estava certo, não eram suficientes. Se você hoje aplicar o critério de Routh, você descobrirá que existem essas duas, mas existem outras condições também, elas não são suficientes. Elas são necessárias, mas não são suficientes. Muito bem. Então, ele lançou um desafio, não vou ler as citações por questões de tempo, né? Mas ele lançou o desafio para a Academia de Ciências e disse o seguinte, seria super importante que a gente tivesse mecanismos para determinar a estabilidade. Ok? Muito bem. Então, alguns anos depois, 7 anos depois, existia um prêmio Adams, que era patrocinado pela Universidade de Cambridge, né? E de 2 em 2 anos eles lançavam um desafio e recolhiam monografias, havia uma comissão que julgava e eles davam um prêmio à melhor monografia. Então, em 1877, aquele trabalho, o desafio de 1877, tinha como tema o critério de estabilidade dinâmica. E o comitê responsável pela escolha desse tema eram essas pessoas cujos nomes possivelmente vocês já ouviram falar nos Stokes, mas certamente vocês ouviram falar no Maxwell. Então, você logo vê que não foi por um acaso que apareceu esse tema ali, né? O Maxwell já estava com isso queimando a sua cabeça por dentro há 7 anos. Quem ganhou esse desafio foi o Routh, né? Numa monografia da qual sai o critério de estabilidade que a gente estuda na disciplina de engenharia de controle, né? O interessante é uma monografia extensa e não é óbvio tirar da monografia aquele esqueminha que a gente faz de aplicação do critério de Routh. Isso foi na Inglaterra. Houve o equivalente na Europa continental, e lá quem fez o papel do Maxwell foi o Stodola. O Stodola era um engenheiro mecânico, ele trabalhava com turbinas, e ele teve o mesmo problema. Ele caiu num sistema de ordem 7, e ele falou assim, eu não sei dizer se esse sistema será estável ou não. Dizem os historiadores que ele foi quem cunhou o termo constante de tempo, né? Aquele famoso tal, que a gente escreve com T-A-U e não T-A-L, como muitos, né, de vocês certamente já escreveram. Se vocês não escreveram tal com L, vocês são especiais, né? Mas aqui na FMG, uma boa porcentagem dos alunos escreve tal com L. Tal com L é o fulano de tal, né? Mas o tal constante de tempo a gente escreve com U. Muito bem, então ele tentou analisar um sistema de ordem 7, não conseguiu, a semelhança de Maxwell, que tentou analisar um sistema de ordem 5 e não conseguiu. Então, Maxwell lançou o desafio, quem atendeu o desafio foi o Routh, e o Stodola foi, de forma semelhante, né, falou, seria muito importante a gente conseguir entender a natureza das raízes, etc. E quem resolveu esse problema foi um colega seu, lá do ETH, que é o Hurwitz, né? E o Hurwitz era um matemático, né? E ele também resolveu o problema de estabilidade. Esse problema, ele foi resolvido alguns anos depois do de Routh, mas baseado em alguma coisa muito diferente. Ele seguiu um esquema de matrizes e determinantes, né? E se eu não estou enganado, em 1906, foram os italianos que provaram que os dois métodos são absolutamente equivalentes, né? Ou seja, basicamente eles fazem a mesma conta de maneiras alternativas. Muito bem, para encerrar essa parte, que é a parte mais longa, deixa eu só dizer o seguinte, muito bem, vocês já pararam para pensar, aquele método Routh, aquela tabelinha que a gente monta, depois fica olhando o número de trocas de sinais, né, algébricos da primeira coluna, assim, pô, que macete que é esse? De onde que vem isso?
Vocês não têm ideia a matemática pesada que está por detrás disso. Se vocês forem voltando aqui na história, vocês vão acabar na pessoa de Cauchy, na área de análise complexa, né? No caso de Ralph, vocês vão passar por Descartes e depois por Jacques Strum, para eventualmente chegar na matemática que o Ralph utilizou. No caso de Hurwitz, também partiu de Cauchy, mas aí ele passou pelo Hermite, eventualmente chegou aqui. Ou seja, a gente aprende isso na base de uma regrinha, e deixa eu garantir para vocês que eu só conheço isso na forma de uma regrinha. Não me peça para explicar o que está por detrás dessa regrinha, porque eu já tentei, não consigo. Não, eu não tenho base para entender essa matemática pesada que está por detrás. Mas só para vocês dizerem o seguinte, o Ralph e o Hurwitz não tiraram isso da cartola, né? Eles tinham a formação necessária, suficiente, souberam buscar os elementos e propuseram soluções que a gente utiliza até a data de hoje. Okay? Deixa eu falar rapidamente a respeito do amplificador com realimentação, que é uma história já do século XX, igualmente fascinante, mas essa aqui eu vou contar de forma muito mais breve, tá ok? Tudo isso aqui estão todos os detalhes em material que eu vou mostrar para vocês ao final da apresentação. Bom, o problema aqui era um problema de telecomunicações, né, diferentemente da questão das máquinas a vapor, né, e para colocar de forma muito crua, né, o desafio, ao final do século XIX, início do século XX, era conectar a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos por cabos telefônicos. Aqui vocês veem nessa foto, né, uma foto muito impressionante, não sei se a qualidade permite, mas tem os postes, né, e um monte de fios. Esses fios são fios de cobre, sem qualquer tipo de proteção, e esse aqui já é um cabo, né, com vários pares dentro dele, né. Entre a costa leste e oeste dos Estados Unidos, são 3.500 milhas, isso dá pouco mais de 5.000 quilômetros. É distância, é muito chão, né? Então, você vai conectar era conectado via esses fiozinhos aqui de cobre, né? Não tinha nem encapamento de plástico, nada, era o fio cobre cru, né? Muito bem. Então, claro, a atenuação do sinal era gigante. Então, era impossível, né, fazer o sinal chegar do outro lado sem passar por repetidores, né? Então, os repetidores são simplesmente amplificadores, né, que vem o sinal, propaga pela linha, ele diminui, né, de amplitude, passa no repetidor, aumenta a amplitude, mas observa, ele aumenta a amplitude e distorce. Ele distorce o sinal em função da não linearidade desse repetidor, e isso se repete de novo, depois de não sei quantas centenas de quilômetros, volta a perder, precisa de outro repetidor. Daqui a pouco, olha aqui, isso aqui já, né, aqui só tem 2 repetidores, né, você precisava ter centenas de repetidores. Basicamente, era completamente incompreensível o que chegava do outro lado da linha. Ok? Encurtando uma longa história, as primeiras tentativas para resolver esse problema foram no sentido de melhorar os repetidores. O repetidor é não linear, então vamos caprichar no repetidor para ele ficar mais linear. E o pessoal gastou anos e horas de homens trabalhando em cima disso e melhorando as válvulas que compunham os repetidores sem uma melhora apreciável, né? Então, assim, era inviável melhorar daquele jeito, né? E a solução, ela veio em 1927 via o Black, daqui a pouco eu vou mostrar o Stephen Black, e eu vou falar isso de forma, assim, bem engenharia de controle, para vocês entenderem. Quando foi que ele resolveu o problema? Quando ele desistiu de melhorar a válvula. Ele, dizem, que gastou 9 anos da vida dele estudando válvula e melhorando válvula. Ele era o maior especialista da Bell Labs em válvulas na época. E mesmo assim não deu solução. O dia que ele desistiu, falou assim, não vou mais tentar melhorar essa válvula. Vou trabalhar com os sinais que estão em torno dela. Nesse dia, ele começou a entender que ele podia sair com uma solução. A solução é
o amplificador realimentado. Esse desenho é do artigo dele, de 1934, né? E, do ponto de vista de engenharia de controle, basicamente, a gente pode dizer o seguinte: ele deixou de preocupar com o processo. Ele aceitou que o processo ia ser aquilo. O processo, a válvula, o repetidor, tem essas características, ponto. O que eu posso fazer, né, fora dele, não dentro dele, fora, atuando sobre ele, para que ele se comporte como eu gostaria ou preciso que ele se comporte. Então, essa é a ideia por detrás da engenharia de controle, né? A engenharia de processo faz reengenharia, né? Mexe no processo, troca cano, troca isso, aumenta isso, troca o material. Tá perfeito isso, precisamos disso também. Mas chega uma hora que não dá mais para mexer no processo. Ou porque já está montado, ou porque é muito caro. Aí a ideia é o seguinte: aí vamos trabalhar com os sinais que estão em torno e vamos ver se aquele sistema consegue comportar do jeito que a gente quer. No momento em que o Black seguiu essa linha, pouco depois ele conseguiu, né, essa solução, que é uma solução que lhe deu uma patente, enfim, ele entrou para a história da área de controle graças a esse trabalho, ok? Essa aqui é um detalhe, só para vocês verem que aquele desenho esquemático, ele tinha que implementar na forma de válvulas, os triodos estão aqui, né? Então, esses caras são fonte de não linearidade, né? E a realimentação consegue reduzir, né, a sensibilidade a essa não linearidade. Está aí, né, o Black. O Black é engenheiro eletricista, e ele trabalhava na Bell, mas uma das características dele é que ele era só engenheiro, né? Ele não tinha pós-graduação. E essa foi uma das dificuldades que ele, em entrevistas, né, ele declarava, né, não apenas do ponto de vista de conhecimento, mas também do ponto de vista político, né? Muito bem, então deixa eu só falar para vocês qual que era o desafio. Então, colocando de forma muito, muito rápida, né, aqui existe o sinal que tem que ser amplificado, é o E minúsculo, e ele amplificado, em princípio, teria que ser só o E maiúsculo. Só que, além do E maiúsculo, aparece uma parcela aqui devido a ruído, na não linearidade, perdão, e uma parcela que é devida a ruído. Esquece dessas parcelas por enquanto, porque elas acabam desaparecendo com a realimentação, mas o sistema em malha fechada tem uma função de transferência como essa. Então, a saída é a função de transferência vezes a transformada da entrada. Ah, mas aqui está menos em vez de mais. Muito bem observado. A razão é o seguinte: até por volta da Segunda Guerra Mundial, realimentação era conceito proibido, porque para o pessoal de telecomunicações, realimentação era sempre microfonia, e microfonia era coisa ruim, né? E microfonia era ruim por quê? Porque é realimentação positiva. Então, ele começou pensando em realimentação positiva, e por isso aparece o menos aqui, mas ele dizia o seguinte, que esse circuito precisava inverter a fase. Ou seja, se você inverte a fase, o positivo fica negativo. Então, só para dizer isso para vocês. Muito bem, mas o fato é que é o seguinte, se a gente aumentar essa parcela, né, é o que está escrito aqui, se a gente aumentar isso muito, comparado ao 1, então é possível desprezar 1, porque isso aqui é muito maior. Então, despreza 1, aí cancela os mis. Aí fica aqui o E grande, é o E de entrada, o E pequeno, vezes um coeficiente que diz respeito não às válvulas não lineares que estão aqui, mas um circuito de realimentação que era construído com resistores de precisão, cheio de coisas, cheio de cuidados. Ou seja, isso aqui resolveu o problema, né? A realimentação torna o sistema menos sensível ao Mi, ao fazer esse tipo de decisão. Mas ao fazer esse tipo de decisão, você tem um preço a pagar, como tudo em engenharia, e o preço é a possibilidade de se tornar instável. E era esse o problema-chave de Black. Ele observou o seguinte, que ele pegava um amplificador em malha aberta sempre estável, porque era construído para isso, mas na hora de fechar a malha com ganho elevado, às vezes ficava estável, às vezes ficava instável. E ele percebeu que ele não ia conseguir vender a ideia dele, a menos que ele tivesse um critério para determinar, a priori, a partir da malha aberta, se a malha fechada seria ou não estável. Só que ele não tinha
né, bagagem suficiente para resolver esse problema, e ele fez o seguinte, ele foi conversar com o seu colega de Bell Labs. E aí onde que entra a história do Harry Nyquist, né? E ele fez o critério que a gente estuda também em cursos clássicos de controle, né? O Harry Nyquist, ele é de nascimento sueco, então ele sueco, ele migrou para os Estados Unidos, né? Dizem que o Nyquist, de fato, pronuncia Nyquist, né? Então, o critério de Nyquist é quem sabe, sabe, quem não sabe, infelizmente, não tem como explicar nessa apresentação, que já está quase chegando ao final. Muito bem, então, o Nyquist, ele, em 1932, publicou o método dele, né, um método que a gente estuda, e esse método, curiosamente, dá para a gente entender, ao contrário do método de Routh, né, por isso que a gente se mete a detalhar o método de Nyquist, porque ele é acompanhável, né. O do Routh, acho que ninguém entende mesmo, então fala, gente, vamos montar essa tabela e olhar para esses sinais, né. Muito bem. Agora, curiosamente, tanto o método de Nyquist, quanto de Routh, quanto de Hurwitz, todos eles fazem uso do princípio de argumento do Cauchy, né? Que é uma integral de linha, etc., 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 que felizmente a gente não precisa resolver, mas que quando a gente aplica o método, implicitamente estamos fazendo esse tipo de coisa. Okay? Então, a linha de tempo é basicamente essa, né? Black inventou o amplificador em 27, depositou a sua patente em 28, ele levou quase 10 anos para conseguir a patente, ninguém acreditava nele, porque para eles, realimentação com ganho elevado, funcionar e melhorar, era igual moto contínuo, era conversa para boi dormir, né? Primeiro porque realimentação já era coisa ruim, ainda mais aumentar o ganho, onde já se viu um negócio desse? Qual que era o detalhe que faltava? A realimentação era a realimentação negativa. Okay. Em 1932, o Nyquist publicou o artigo dele, né? E o Black publicou o artigo dele só depois. O Black já tinha tudo, ele só disse o seguinte, eu tenho que esperar sair o artigo do Nyquist para só então vender o meu peixe, porque eu vou ter que dizer que o critério para saber se o amplificador em malha fechada será estável ou não, ele já tinha que estar publicado, né? Então, assim, tem um lado de sequência histórica muito, muito interessante aqui. Então, isso aqui é apenas uma imagem, né, da patente americana do Black, que obviamente já caiu, já está em domínio público, né? Aqui é uma resposta em frequência, mostrando que o sistema realimentado, ele tem um ganho mais baixo, mas o ganho ele é muito mais plano, né? Ao contrário do dispositivo sem a realimentação. E esses são provavelmente os primeiros diagramas de Nyquist, diagramas polares, né? Que estão publicados na literatura, que aparecem no critério. Aliás, fora o próprio artigo do Nyquist, né? Obviamente. Então, as primeiras aplicações estão aqui. Então, é muito diferente do que a gente costuma ver por aí, né? Tá até mais complicado. Tá? Mas, basicamente, primeiro, eles não olhavam o -1, eles olhavam o 1, porque eles pensavam que a alimentação era positiva, e o 1 seria aqui, mas aqui está em 0. Mas observa que essa escala está em dB, então o 0 em dB de fato é 1. Ou seja, tudo aqui é diferente do que a gente costuma fazer. Mas a ideia é exatamente essa, né? Quem colocou esse material no formato que a gente conhece hoje foi o Bode, tá? Mas essa história eu não posso contar hoje também, não. Muito bem. Estou chegando ao final. Chegou a hora das minhas recomendações para vocês, né? Então, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Então, vamos lembrar de alguns nomes. Então, pensa bem. Maxwell, Stodler e Black foram aqueles caras que estavam envolvidos com o problema, detectaram o problema, mas não conseguiram eles resolver o problema. Isso não é nenhum demérito, né? Eles souberam procurar ajuda. Então, Maxwell lançou o desafio que foi comprado pelo Routh e por tantos outros. Quem ganhou o desafio foi o Routh, né? Stodler procurou seu colega Hurwitz e Black procurou seu colega Nyquist. Todos esses matemáticos, né? Isso não é
não é coincidência, né? Para aqueles que ainda não perceberam, né, cursos de controle e automação, cursos de elétrica, cursos de mecatrônica, cursos de sistemas, são fortemente matemáticos, e é uma matemática que envolve números complexos, é uma matemática mais sofisticada do que outras matemáticas de outras engenharias, né? Então, assim, chega um momento que a gente precisa realmente da ajuda de gente com formação em matemática um pouco mais firme, né? Então, mas hoje já esses métodos, né, já são considerados métodos clássicos, né? Muito bem, então, a recomendação com esse pano de fundo é a seguinte: invista o máximo que você puder em disciplinas de formação básica. Entenda, matemática, física, estatística, computação, né? Faça o melhor investimento. Você precisa aprender a olhar para essas disciplinas como oportunidades de ouro. Depois você vai querer fazê-las e não vai ter o tempo nem a oportunidade, né? Não são pedágio, não são pedágio. São oportunidades de ouro. Invista né, na sua própria formação. Ouse ser diferente, né? O nosso engenheiro médio, básico no Brasil é muito rasteiro, né? A nossa engenharia é o que é muito em função dos nossos engenheiros, né? Então, as coisas um pouquinho mais sofisticadas a gente acaba tendo que importar, porque a gente não tem massa crítica, né, nossa, e acaba que a nossa melhor massa crítica acaba indo para as universidades, e seja, nós temos que ter massa crítica de qualidade, né, saturando o mercado. Aí, realmente, nós vamos ver, né, algum tipo de mudança de tecnologia de ponta no nosso mercado. Então, invista o máximo que você puder. Isso não significa que você vai ser um teórico, isso não significa que você vai ser um acadêmico. Não, você vai para a praça, mas você vai fazer coisa de qualidade, porque você vai ter a bagagem certa para isso. Agora, todos nós temos os nossos limites. Então, quando chegar seu próprio limite, não fica, né, malhando em ferro frio, né? Vai buscar ajuda, né? Vai lá, corre atrás de quem você acha que tem a solução, que pode te ajudar, pode jogar uma luz, né? E isso é muito bom. Agora, imagina o seguinte, imagina que para qualquer tipo de coisa básica você precise correr atrás de alguém, então pronto, você não é o tipo de funcionário que uma empresa de engenharia de qualidade quer ter, né? Mas quando você estiver lá, não deixe de procurar ajuda, volta para a universidade, faz as suas consultas, os seus colegas, espelhe-se nos exemplos que acabamos de descrever. E, quem sabe, você pode almejar uma formação tal que você seja, né, uma pessoa às quais seus colegas vão recorrer, falar, ô fulano, me ajuda, quem sabe se me ajuda a entender esse problema, o que você acha que eu posso usar aqui, tal, etc. Você não tem que inventar nada na hora, né? A sua formação vai te dar o feeling de dizer, opa, peraí, isso aqui talvez seja isso, seja aquilo outro, tá? Então, não deixe de fazer um investimento sério aí nas disciplinas aí que compõem seu curso, ok? Eu acho que essa aqui é a minha última, quase a minha última. Eu volto, previous, aqui eu vou ler essa citação, porque eu acho que ela é bastante instrutiva. O Albert Hall, que a escreveu, ele foi o cara que propôs na sua tese de doutorado, aliás, uma tese de doutorado do MIT, ele que propôs pela primeira vez aqueles reguladores de avanço e atraso de fase, né, com os quais muitos de vocês já devem ter sonhado e chorado e se alegrado dependendo do resultado. Muito bem, então esse é o cara. Muito bem, o que ele disse? Ele fala assim, a principal, estou lendo aqui a academia, aqui, estou lendo essa citação, a principal responsabilidade de análise no desenvolvimento da engenharia normalmente não é considerada com a devida atenção. Okay? Todo mundo quer aprender a fazer. Não quero fazer, quero fazer. Beleza, nada contra, nós temos que saber fazer. E sabe analisar? Você sabe analisar? O que você acha de um médico que só sabe assinar receita, mas não sabe diagnosticar o problema? Não ajuda muito, né? Você tem que ter os dois lados, né? Então, a análise deve ir além de prover uma resposta específica para uma pergunta específica sobre um sistema em particular. A análise deve fazer
mais do que prover provas e generalizações para a satisfação dos matemáticos. O lugar da análise no desenvolvimento de engenharia é prover o entendimento do problema, insight, essa é a palavra que eu quero impressionar vocês, insight, apreensão, visualização da operação do sistema para o engenheiro. A análise deve revelar aqueles fatores que são básicos e que fundamentalmente limitam os resultados possíveis de serem obtidos e devem sugerir que elementos podem, no projeto, ser deixados em segundo plano. Né? Então, assim, tem muita coisa nessa citação, mas eu acho que transmite para vocês a ideia central de que vale a pena enxergar um pouquinho além. A gente acaba ganhando muito tempo e muito dinheiro. Por fim, o Leandro chegou a mencionar, né, esse material, por exemplo, que eu compartilhei com vocês, é material de um curso de História do Controle, que ao longo dos anos eu tive a satisfação de... Porque é super divertido, né? É um monte de trabalho, mas é super divertido. Né? E eu acabei conseguindo publicar esse material na forma de livro, saiu publicado esse ano, no início do ano, né, pela Blucher, está aí, e vocês conseguem esses livros interessados, seja em papel, seja em e-book. E aí tem todas as histórias dos moinhos, das não sei o quê, as muitas que eu contei e as mais ainda que eu não contei aparecem aí também. E eu sempre tento dar uma ideia de que, ou seja, muito bem, e essa história, a gente consegue aproveitá-la sob que aspecto? Né? Quais os aspectos práticos as lições que a gente pode tirar dessas histórias que a gente encontra aí na área de controle, que definitivamente é uma área fascinante. Ok, senhores, falei demais, então com isso eu volto a palavra para o Leandro, e eu fico à disposição aí para questões que vocês eventualmente têm. Obrigado, Leandro.